Bem-vindo à Sopec. Somos líderes em educação especializada, oferecendo cursos de mestrado e doutorado americano em terapia intensiva. Nossos programas são projetados para profissionais da saúde que buscam avanço real na carreira, com qualificações reconhecidas internacionalmente. A Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos, foi fundada em 2015 com uma missão clara: impulsionar e disseminar conhecimento técnico e científico nas áreas de emergência e terapia intensiva. Nosso compromisso ultrapassa fronteiras. Incentivamos publicações, pesquisas e intercâmbio acadêmico internacional. Com profissionais renomados nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia e odontologia, a Sopec é um espaço de integração, aprendizado e excelência em cuidados críticos. Aqui, o aluno se prepara para liderar e transformar o cuidado em terapia intensiva. Sopec, Sociedade Pan-Americana de Emergência e Cuidados Críticos. Fala, Enfers! Tudo bem com vocês? Mais um episódio, mais uma quarta-feira, onde eu e você temos esse encontro marcado para discutir um pouquinho sobre a enfermagem e romper um pouco essa bolha e descobrir possibilidades que a enfermagem nos proporciona. E hoje o episódio está incrível. Mais incrível são os nossos patrocinadores. O Corém São Paulo, que é um apoiador que tem feito aí presença aqui no podcast com os nossos brindes incríveis. E é o seguinte, se você quer descobrir o que os nossos convidados ganham do Corém, é só ir lá no nosso Reels, que tem um inbox lá, beleza? E lembrando nisso também o Nepuga, você enfermeiro, biomédico, farmacêutico, dentista, quer se especializar em harmonização facial, toxina, fazer uma pós em estética avançada? É só clicar aqui no QR Code e entrar em contato e fazer já a sua matrícula, tá? Então, Enfers, vamos começar no podcast de hoje. Lembrando que é muito importante que você se inscreva também no nosso canal. Então, clique aqui no sininho, se inscreva, compartilhe, comenta e curte. E vamos para o episódio de hoje, Enfers, com a presença de uma pessoa incrível que dispensa apresentações. Hoje estou aqui com meu colega e companheiro também de faculdade, Osmar. E aí, Osmar, tudo bem com você, cara? Tudo bem, Giovanni. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Agradecer a todos os Fala Enfers que vão estar nos acompanhando aí e dizer que, assim, para mim é uma honra estar aqui, que eu sou um defensor da enfermagem e onde tiver papo falando de enfermagem eu vou estar. Tamo dentro. É isso aí, Enfers. Vamos para um episódio incrível. E Osmar, primeiramente, muito obrigado mesmo por ter participado. Cara, eu te admiro pra caramba. O Osmar, gente, é aquele tipo de aluno, sabe o alecrim dourado? Mas é aquele alecrim dourado que a gente gosta, entendeu? Porque o cara era sensacional durante a graduação. E não é novidade que ele se tornou incrível aí como profissional, né? Tão incrível que agora também é docente da faculdade que te formou. Exato, Giovanni. Assim, agradeço pelas palavras, talvez não seja merecedor de tanto, mas durante a graduação, eu sempre gostei, fui muito curioso, então estava sempre querendo ajudar, sempre. Então, acabava aparecendo, às vezes, nesse sentido. E gosto muito da enfermagem, fomos trabalhando, sempre buscando melhorar a cada dia. E sempre foi um sonho, né, poder ser docente, né? E hoje, ser docente na faculdade que me formou e tendo a honra de substituir uma das professoras que eram mais queridas e respeitadas do curso. Então, assim, a tarefa não é fácil, mas eu me sinto muito honrado e já estou no segundo semestre lá, urgência e emergência, e no primeiro semestre assistência clínica, e estamos nos esforçando muito para poder fazer o melhor lá, sempre o melhor pela enfermagem. E é o seguinte, Enfers, câmera foca em mim. Essa professora que ele falou é a Gabriela Galego, que eu já vou deixar aqui e vou dar nomes, tá? Por quê? Porque faz tempo que eu estou tentando trazer ela aqui no podcast e ela não vem. Então agora já estou falando o nome porque está convocada a professora Gabi a comparecer aqui no podcast. Pronto, falei.
É isso aí. Cara, mas a faculdade, tipo assim, é um lugar incrível, né? Não, sinto falta, não voltaria, mas sinto falta. Mas como estudante, acho que não faria outra faculdade porque o processo é puxado. Eu acho que ajuda a gente a amadurecer, mas eu acho que outra faculdade acho que eu não faria, não. Ficaria tranquilão. Faria uma pós. Pós também acho que eu já fiz bastante também. Acho que eu buscaria atualizações, né? Porque é cansativo. Chega um momento, principalmente agora, né, que a gente tem 2, 3, 4 empregos, né? E por mais que a gente tenha essa responsabilidade como profissional de se atualizar, né? Eu acho que essa rotina de graduação é bem puxada, né? Ou será que era porque a gente era imaturos, eu acho? Não imaturo, né? Mas daquele jeito. Olha, Giovanni, a gente pode parar para pensar de diversas formas, né? Aluno a gente nunca vai deixar de ser, né? Independente se a gente está fazendo presencial ou de forma EAD ou se atualizando, a enfermagem é uma área que jamais a gente vai poder deixar de parar de estudar. Por quê? Tá aí a prova. Esses dias teve a atualização das novas diretrizes da Associação Americana do Coração. Então, muita coisa que a gente falava e ensinava de urgência e emergência mudou. Então, não dá para ficar sem estudar. Quanto a você, por exemplo, citou talvez de ser imaturo para a época da faculdade. Eu já fui um caminho inverso, porque eu já fui, acho que, maduro demais para a faculdade. Porque eu fui fazer faculdade depois, já de casado, com filho, depois que minha esposa se formou. Então, assim, eu era meio que o tiozão da turma, né? Então, o foco acaba sendo diferenciado, porque você não tem muito tempo a perder. Então, isso ajudou bastante. Mas eu não é um sonho, mas um dia eu tenho ainda um, um desejozinho de fazer uma outra graduação. Mas talvez seja já quando eu tiver aposentado, quando tiver a tal da liberdade financeira, né? Mas quem Tá sabe? longe. Tá bem longe. Bem no coisa. Eu teria vontade, por mais que eu falei que eu não faria outra graduação, eu teria vontade, talvez, de fazer duas, história ou gastronomia. Porque eu acho história sensacional, a parte de arqueologia, acho incrível. Eu sempre disse que eu queria ser professor de história, né? Gosto da docência, então seria um curso que, assim, já que eu não preciso mais ter responsabilidade, eu já tenho minha liberdade financeira, já contribuí muito, então agora eu vou fazer um negocinho, tipo assim, que não vai ter uma interferência na minha vida financeira e vai é mais questão de agradar, né? Fazer aquela questão de amor, né? Por Sim. mais que eu amo a enfermagem, tá? Osmar, fala um pouco da sua trajetória, para quem não conhece, porque a gente já atropelou uns assuntos, Enfers, é porque a gente já conversa bastante, o Osmar é um tipo de pessoa que a gente manda mensagem pedindo conselhos, né, e que é um cara que tem visão. Mas fala um pouquinho do Osmar, quem é o Osmar pessoa e Osmar profissional e agora o Osmar professor. Giovanni, são muitos Osmar, né? Bom, eu sou Osmar Antônio de Souza Mangini, mas sou filho de Osmar Mangini e Hermínia, né? Sou itapolitano, meu pai é falecido, meu pai era Osmar Mangini. Depois que ele faleceu, eu adotei o nome dele como, vamos brincando assim, um nome artístico. Então, eu assino Osmar Mangini em homenagem a ele, né? Então, quando eu consigo que meu nome, através da minha profissão, vá um pouquinho mais distante, é uma forma também de homenagear ele. Eu sou itapolitano, nascido e criado em Itápolis, ousei trabalhar fora, me dá essas oportunidades, trabalhei em vários locais, sou casado com a Márcia, que está aqui, minha filha Clara já está com 19 anos, sou apaixonado pela minha cidade, mas já faz algum tempo que eu não estou trabalhando lá, né? Até é um desejo um dia voltar a poder colocar tudo que eu aprendi a serviço do meu povo, né? Da minha cidade ali. É até um pensamento bairrista, né? Mas eu já estou com 42 anos, então estou me aproximando mais, talvez, aí do final da carreira do que do início, né? Então eu gostaria de poder servir ali a minha cidade ainda um dia. O Osmar, pessoa, alguém que
gosta muito daquela palavra que eu ouvi vocês falando no episódio anterior, que é empatia. É se colocar no lugar do outro. Então, a enfermagem surgiu na minha vida por acaso, né? Quando eu terminei ali o ensino médio, meu desejo era fazer eletrônica. E entrei no Senai, fiz aquela parte básica de elétrica para depois fazer eletrônica. Só que não dava certo de eu entrar no horário por causa do serviço. Cheguei no patrão, era uma loja de som, falei, olha, tem como eu sair às 5 para pegar o ônibus? Ele falou, não, se quiser, beleza. Aí uma farmácia próximo lá, o dono da farmácia olhou para mim e falou assim, olha, se você quiser vir para cá, eu não pago bem e não tô pagando em dia, mas eu Já foi sincero. já coloco você para trabalhar aqui, você pode sair no horário do ônibus. E foi uma pessoa assim que me ensinou demais, né? E foi um dos caras que hoje não tá mais nesse plano, né? Tá lá com Deus já, e foi um dos caras que me inspirou. Ele era técnico de enfermagem e balconista de farmácia há muito tempo. Então foi ele que me ensinou a ferir pressão, é ele que me ensinou a puncionar a veia, é ele que me ensinou a fazer injeção intramuscular. Era um cara além da profissão dele, um cara que pensava fora da casinha, fora da caixinha. E todas as dificuldades de empreendedor, o negócio dele não estava indo bem, e eu lá surgiu a oportunidade de fazer o técnico de enfermagem. Minha sogra ligou, falou para minha esposa, falou, vai ter um curso técnico lá em Novo Horizonte, grátis. Vocês não querem fazer? Aí pensamos, fomos lá fazer o vestibulinho, fizemos o curso, isso em meados de 2002. Começamos o curso, 2002, 2003, 2004, já estava... 7 aninhos. 7 aninhos, e eu já estava lá. Bom, terminamos o curso, minha esposa acabou não atuando na área, e eu já fui contratado para a Santa Casa, lá de Itápolis. Dali, foram 15 anos trabalhando como técnico de enfermagem, não só na Santa Casa. Na Santa Casa, a minha primeira experiência foi setor cirúrgico, junto com a Benê, que me ensinou demais, sempre cito ela, entre outros colegas, Marcelo, que não está mais na enfermagem. Porque, Giovana, a gente faz faculdade, a gente faz pós-graduação, a gente pode fazer aí mestrado, mas tudo isso vai agregar demais, mas a gente vai aprender lá, né, naquele momento, colocar em prática o conhecimento teórico junto com o prático, mas com a vivência de quem já está lá há muitos anos, né? Então, muitos profissionais acabam nos ensinando demais. Muitos ensinam como fazer e como não fazer. E a gente deve sempre pegar a oportunidade. E tô aí na enfermagem já há 21 anos. 2015, pensei em fazer faculdade, falei, não, vou fazer. Comecei a faculdade lá em Catanduva, fiz 6 meses, consegui a bolsa ProUni 100%, por isso que eu tô formado hoje, porque não teria condições na época de pagar o curso. E terminando a faculdade, nesse meio tempo, como técnico, trabalhei em Itápolis, em UTI, durante 5 anos. Depois passei no concurso lá, vivi o sonho de trabalhar no SAMU. O primeiro atendimento do SAMU de Itápolis, eu estava dentro da ambulância junto com o Rogério. Depois, vim fazer faculdade, consegui a bolsa na São Luís de Jabuticabal. Precisava viajar, não bati os horários, prestei o concurso como técnico de enfermagem, passei na UPA, trabalhei 3 anos durante a minha formação. De lá, foi meu último vínculo como técnico, depois já formado, passei no concurso no HC, trabalhei na unidade coronariana aqui do HC, mas tudo isso sempre viajando, indo e voltando, terminando o plantão de 12, voltando. E pegando pandemia, né? Pandemia, exatamente. Quando eu entrei no HC, daí 6 meses virou a pandemia, os primeiros casos, a UTI que eu trabalhava se transformou numa UTI Covid, a equipe que estava designada para cuidar dos pacientes Covid, que era a equipe da UTI, começou a vários a ficarem doentes, então a galera que era da unidade coronariana foi assumindo ali os plantões na UTI Covid. E dali eu fiquei até meados ali do final daquela fase inicial grande, né? E foi um momento de muito aprendizado, Giovana, muito aprendizado, porque eu me vi enfermeiro com uma grande experiência técnica
e me vi enfermeiro há 6 meses, trabalhando num hospital de ponta, um dos melhores, talvez, do interior paulista, diante de uma doença nova, grave, onde profissionais chegavam a cada momento para trabalhar, profissionais que nunca tinham pisado dentro de uma UTI, profissionais recém-formados que não tinham trabalhado, porque começou a contratação, profissionais que eram de outros setores que vinham para a UTI para poder ajudar, e ali começou aquele movimento de colocar tudo que você tinha aprendido em prática. E de repente um enfermeirinho de 6 meses lá do interior veio para Ribeirão e estava tocando uma equipe com 15 profissionais trabalhando, 15 pacientes, 3 residentes, mais o professor, mais o médico, e professores que não pisavam na UTI, que estavam lá no ambulatório, tiveram que voltar para poder ajudar. Então, assim, minha trajetória na enfermagem, ela é bem grande. Então, assim, eu me permiti conhecer várias maneiras diferentes de fazer enfermagem, tanto Jaboticabal como Araraquara, também trabalhei num hospital particular, Ribeirão Preto, e hoje eu atuo na prefeitura de Tabatinga, onde eu fiquei no pronto-socorro lá por 2 anos, 2 anos e 3 meses, e fazem 7 meses que eu estou me desafiando a aprender a trabalhar na atenção básica, que é um universo totalmente diferente do que eu estou habituado, que sempre foi a urgência e emergência, que é uma das minhas paixões. Então, estou lá na atenção básica, engatinhando, aprendendo com os colegas. E depois de tudo isso, passou um tempinho, veio a oportunidade de ser docente na faculdade. E como que está sendo essa experiência? Giovanni, eu sempre tive vontade de ensinar, né? Quando eu me peguei trabalhando no SAMU, eu sempre estava ensinando involuntariamente, sempre era o cara que puxava a fila para fazer treinamento. Vamos treinar tal coisa, vamos treinar parada hoje, vamos fazer um pranchamento em pé, estava sempre ali. Então, sempre foi alguém que gostou muito de treinar e de compartilhar conhecimento. Tanto é que em determinado momento, eu criei um projeto para poder treinar pessoas. A gente até pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E dentro dessa trajetória, eu fui buscando me especializar, fazendo as pós-graduações. Tenho a pós-graduação de UTI, que foi a primeira que eu fiz. Eu fiz ela concomitante quando eu estava trabalhando no HC. Então, para mim, eu pegava a teoria que eu estava aprendendo e colocava em prática. Então, foi como se fosse uma residência, né, que eu estava fazendo ali. Eu encarei dessa forma, quase 2 anos ali no HC. E eu aproveitei cada momento ali, consegui fazer uma rede, né, de conexões com pessoas, da mesma forma que você comentava agora há pouco da importância disso. Fiz amigos, né, aqui em Ribeirão, que a gente troca figurinhas, assim como você, a gente conversa, fala sobre desafios, fala sobre plantões, fala sobre atualizações, e essa conexão cresceu, né? E eu fui trabalhando, em determinado momento surgiu a oportunidade, exatamente quando eu terminava de fazer a pós-graduação, que é oferecida pelo Corém, para qualquer enfermeiro, num custo muito, muito acessível. Eu já fiz 3 pós-graduações lá, comecei a 4ª, e uma delas era docência em enfermagem. Eu falei, eu vou fazer essa pós-graduação porque em determinado momento, Giovanni, vai surgir a oportunidade para mim dar aula. Já tinha dado aulas em curso técnico, curso de cuidador de idoso, mas o desafio de lecionar na graduação ainda era um desejo e estava por vir. Então é isso aí, hein, pessoal. Então, pega a dica do Osmar. O Corém tá aí para isso, tá? Então, a gente tende a entender que o Corém é só para ter a inscrição para a gente poder atuar como enfermeiro. Mas temos várias possibilidades e o Corém, junto com o COFEM, ofertam várias possibilidades de aprimoramento técnico. Então, aproveite, entre no site do Corém, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui embaixo. Entre no site do Corém e procure saber quais são as estratégias, as ações que o Corém proporciona para você, tá bom? Então, é o Corém mais perto de você. E lembrando, Corém 50 anos. É isso aí. E Osmar, você teve alguma dificuldade para entrar na graduação? Uma dificuldade para iniciar as aulas? Qual foi seu maior medo para assumir o cargo? Giovanna, então,
eu fiquei sabendo que ia ter o processo seletivo lá na faculdade para substituir a professora Gabriela. Um professor mandou mensagem, falou, olha, vai ter uma contratação, vai ter um processo seletivo, se você tiver interesse, né, seu nome foi lembrado. Bom, fui lá, fiz a inscrição, tinha que montar uma aula para apresentar nos moldes do TCC ali. Eu tinha 15 minutos para apresentar. Cheguei lá, estava a coordenadora do curso, a nossa professora querida Maura, estava na bancada, a Paula, coordenadora, e tinha a professora Lívia, que é da Nutrição e Biomedicina. E eu tinha 15 minutos para fazer ali, como o professor Clóvis de Barros fala, você teve uma vida inteira ali, teve a oportunidade, são os 15 minutos da sua vida, então vamos lá. E ali eu fiz o meu melhor, apresentei uma aula falando sobre urgência e emergência, que seria a disciplina que eu ia, caso passasse no processo seletivo, ia lecionar, e apresentei a aula, elas fizeram as perguntas, as arguições ali, eu respondi, depois de alguns dias recebi o comunicado que eu estava selecionado. Bom, aí começou o desafio, né? Que até então era desafio para entrar. Entrei, e agora? E agora era encarar a dificuldade de enfrentar a turma, né? Chegar numa sala, você como primeira experiência como docente na graduação, mas assim, confesso que foi melhor do que eu esperava, está sendo melhor do que eu esperava, porque a graduação, dar aula lá na faculdade, é uma forma que eu encontrei de me manter estudante, de me manter vivo dentro do conhecimento, porque o melhor local para você trabalhar, eu sempre adorei trabalhar onde tinha estagiário, porque o estagiário ele está sedento por aprender e você gosta de ensinar, então você está sempre ali passando conhecimento, trocando informações. Melhor do que o ambiente da faculdade, o ambiente do curso, onde os alunos vão lá para buscar o conhecimento e você gosta de passar. Então é uma forma que eu me mantenho estudando para poder ensinar. Que eu gosto de falar muito assim, eu vejo que tem profissionais que têm muita facilidade, por exemplo, para escrever um TCC, muita facilidade para escrever um capítulo de livro, e eu gostaria muito de ter essa facilidade. Mas hoje eu encontrei um caminho que eu entendo que eu sou melhor pegando um conteúdo que alguém estudou, fez aquele conteúdo e eu consigo traduzir ele para diversos públicos diferentes, tanto na graduação para o futuro enfermeiro, como para o futuro técnico, como para o leigo, de uma forma que ele entenda. Colocando exemplos, então assim, eu vou estar parafraseando provavelmente o professor Clóvis, mas ele se denomina não um filósofo, mas sim um explicador. Então eu sigo muito essa cartilha dele nesse sentido, que eu gosto muito de explicar e adoro quando a pessoa entende. E quando você vê que o que você está fazendo ali explicando, a pessoa te devolve em resultados que entendeu, não tem coisa melhor. Então assim, o desafio foi entrar na faculdade e ter que substituir uma professora que estava lá há 10 anos, com muito querida e muito competente, né? Então o sarrafo já estava alto, mas assim, não tive dificuldade com os alunos, cheguei e me coloquei como, olha, sou um ex-aluno que queria muito estar aqui. Há 10 anos atrás, quando eu pisei na primeira aula da faculdade lá em Catanduva, a professora perguntou, por que você está fazendo enfermagem? Eu falei, eu fui audacioso, falei assim, porque um dia eu gostaria de estar aí onde a professora está, ser um colega. Então, foi de uma forma, eu profetizei lá atrás. Demorou 10 anos isso, mas chegou. Ou seja, objetivo. Sim. Objetivo. E, Osmar, enquanto você toma uma aguinha, porque eu acho que você deve estar com sede. Pessoal, tem um recado muito importante. Pegando essa vibe aí sobre conhecimento técnico, científico, sobre aprimoramento, temos que falar que um dos nossos apoiadores, a SOPEC, é uma instituição de ensino voltada para este conhecimento técnico científico na área do paciente crítico e urgência e emergência. Então, você, médico, enfermeiro, que tem interesse em se especializar e aprofundar mais ainda na área, é só entrar em contato aqui no QR Code, tá? Lá você tem várias possibilidades de curso. Então, entre em contato com eles e conheça o melhor curso que se encaixa com você perfeitamente. É isso aí, Osmar.
Uma coisa que a gente viu é que uma que você teve objetivo, né? Uma que você apresentou dificuldades, mas você não deixou essas dificuldades, né, barrar o teu sonho. E como que você tenta passar, além do conteúdo de enfermagem para os seus alunos, toda essa sua vivência para estimular esses estudantes? Porque a gente está falando da São Luís. Na São Luís a graduação de enfermagem é noturna e tem os estágios que é no período integral. E muitos ali trabalham, então tem aquele cansaço, né? Como que você tenta, como professor, trazer estes alunos para mais perto de você e estimular a concentração deles ali, para que eles tenham um bom aproveitamento das aulas? Olha, Giovanni, você falou perfeito aí o cenário. A gente tem profissionais, alunos que saem de 2 plantões que já são técnicos, que saiu de 24 horas e vem para a faculdade. Tem profissionais que trabalham noturno, então não conseguem ir em todas as aulas. Tem profissionais que trabalham durante o dia, todos os dias, então sai de uma cidade e corre para a faculdade. Profissionais que viajam, né? Ônibus, a gente sabe a dificuldade que é. Eu tenho alunos que trabalham na lavoura durante o dia, no sol pesado, acorda de madrugada para começar. Então, o que que eu penso? Eu penso que eu tenho que fazer uma aula mais dinâmica possível, né, para manter todo mundo acordado, né, porque para poder vencer o cansaço, mas assim, tentar, o meu modelo de aula, eu falo assim, aprendi também com uma professora que foi minha professora, que foi sua também, professora Janaína, que ela falava muito sobre a prova. Agora é fã. A prova, ela é um requisito que a instituição tem para você provar que reteve o conhecimento. Mas melhor do que tirar uma nota boa na prova é que você aprenda o conteúdo. Porque eu aprender o conteúdo é o que você vai usar na vida, é o que você vai usar nos plantões. Então, eu foco muito nisso. Então, trago a prática para a sala de aula, trago equipamentos, o que eu tiver eu levo, a gente usa o laboratório quando possível. Dentro daquela frase que é: faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, né? Então a gente busca não ficar só preso nos slides, não ficar só preso. Eu uso uma coisa que eu gosto muito, que é exemplos, né? Graças a Deus já são 21 anos na enfermagem, tanto como técnico como enfermeiro, então eu já vivenciei muita coisa, vi muita coisa certa, vi muita coisa errada, vi várias formas de se fazer enfermagem em locais diferentes, em vários ambientes da enfermagem. Hoje eu estou na atenção básica, aprendendo, mas eu já estive na clínica cirúrgica, eu já estive já dentro da UTI, eu já estive numa UTI particular, já estive numa UTI coronariana, numa UTI de um hospital público de referência, de ponta no interior. Então, assim, eu consigo trazer muitos exemplos reais do que eu vivi, e tudo isso eu percebo e recebo feedback deles, que eles falam assim, ó, que isso engrandece, porque você consegue trazer de uma forma que às vezes eu vejo na fisionomia da pessoa que ele tá, assim como a gente lê um livro e vai imaginando a cena que está descrita, eles vão imaginando a cena que eu vou descrevendo. Então eu procuro trabalhar muito com exemplos reais, estudo de caso, e trazer o máximo possível, não só de conteúdo teórico, mas sim de trazer ali a prática e a vivência. Mas é um desafio por dia, é matar um leão por dia. Eu vou até usar um exemplo que eu usei na sala. Uma aluna que trabalha no pesado o dia todo, ela vem sempre muito cansada, e eu fiz um trabalho quando a gente estava falando de RCP, que foi o assunto do primeiro bimestre, onde eu dei um trabalho que eles tinham que criar um cenário na cabeça deles, aonde fosse, podia ser um supermercado, podia ser em casa, trabalhando, aonde fosse, aonde eles iam encontrar, fazer todos os passos da RCP, abordar, chamar ajuda, tudo aquilo que a gente conhece, e colocar o desfecho. Cara, foi muito interessante, porque eu tive vários resultados. Até aquele onde a maioria sempre pensa na RCP que vai ressuscitar, mas teve 2 trabalhos que não trouxe como êxito no final. E é o que acontece. Muitas vezes a gente vai fazer tudo que é possível e não vai ter o sucesso, né, do paciente voltar. Trouxeram esses resultados, e essa aluna me trouxe uma vivência na redação dela
do ambiente de trabalho dela, onde ela encontrou um colega no meio da lavoura caído, onde ela fez o acionamento do serviço de emergência, reconheceu a parada, iniciou. Então, assim, eu lendo, eu imaginei a cena. Então, foi assim, perfeito. Então, é buscar otimizar aquilo que você tem em mãos com a realidade de cada um. Então, vai ter dias que eles vão estar muito cansados, cara, que vai estar, né, Difícil. pescando e não tem o que fazer, a gente tem que entender, Não, porque mas o sacrifício lá é muito grande. pra caramba. E essa parte eu entendo bastante porque eu dou aula pro curso técnico e dou aula para 60 alunos, de 40 a 60 alunos na instituição, e a maioria ali é pessoal do serviço de limpeza, que trabalha em supermercado, principalmente no comércio, que às vezes não é tão cansativo fisicamente, mas mentalmente, você lidar com o público gera um gasto muito grande. Então, eles Sim. já chegam, às vezes, estressados, às vezes já chegam. Aí o amiguinho do lado faz uma piada ou tá conversando porque o amiguinho tem uma vida, vamos dizer assim, confortável, que tá ali no ensino Exato. médio, não é obrigado ainda a trabalhar, aí não leva tanto a sério assim o estudo, aí aquele que passou o dia inteiro ali lidando com o público, estressado ali com os problemas, quer prestar atenção. Então, é um campo de guerra ali a sala de aula, né? E toda vez que eu tento dar aula, eu tento trazer também o meu perfil, então eu trago também essas referências, eu tento trazer um pouco ali de piadas ali que tá relacionado ali com a matéria, né? Como eu estou muito interligado com as redes sociais, eu tento trazer, então, essas referências das redes sociais para conseguir dar como exemplo, tentar trazer esses alunos, né? E principalmente ali tentar perguntar a opinião e criar uma competitividade, porque eu gosto de criar competitividade porque eu sou competitivo. Então, eu gosto de jogar a competitividade, né? Então, tem ali os alunos, responde, foi uma resposta legal, mas eu sei que eles têm a capacidade de dar uma resposta melhor, que às vezes é só preguiça ou vergonha de tentar falar com medo de errar. Então, eu vou assim, não é isso, eu quero mais. Vai até ir estimulando, até o que você vai ver, a sala inteira tá respondendo ali a pergunta, porque aí cada um pega uma parte importante e junta ali o quebra-cabeça para poder concluir o raciocínio. Então, a docência, eu acho que eu gosto pra caramba, cara. É igual eu falei, sempre quis ser professor, né? Eu vejo, me inspiro em bastante professores. Eu acho que uma professora excepcional que eu carrego comigo no ensino fundamental, ensino médio, é a minha professora Regina de História. Eu acho ela incrível pra caramba. E na faculdade, além da Gabi, a Maura, pra mim, é sensacional, junto com o José Renato. Eu acho que pegando esses três, né? Tem também a professora Munira, né, que eu tive pouco tempo ali com ela, mas foi um tempo que marcou muito ali, que também despertou o desejo de querer ser melhor. Sim. Né? E em cima disso que você está falando, Giovanni, por exemplo, assim, às vezes o próprio aluno, ele compara professores. O professor tal, a aula é mais tal, o outro, porque Mas cada professor traz na sua essência aquilo que ele está ofertando de melhor ali. E cada um tem um perfil, cada um tem uma forma de apresentar, cada um tem um jeito. E o mais legal de tudo isso é isso. Você falou aí nomes que ficou gravado na sua história. Então, o professor, ele é uma figura importantíssima na sociedade. Tanto é que eu sou casado com uma professora de ensino infantil e fundamental. E o professor é uma profissão que ela é desvalorizada na sociedade. Então, você pegar a profissão das profissões, que é o professor, e você poder homenagear dessa forma, porque quando você lembra dessa professora de história, quantos anos isso já faz? Já faz um bom tempo. Poxa. Eu lembro da minha primeira professora, da primeira série, professora Maria Mapelli, depois a segunda professora Maria também. Aí você pegou então, pesado. Eu lembro fisicamente, mas nome não lembro. A professora Ivana, a professora Nereide, professor Fábio, que hoje eu encontro ele, eu chamo até hoje de professor. Eu também, toda vez. Eu encontrei a minha professora de geografia, Ana Maria, recentemente no mercado, chamei ela de professora.
Hoje eu sou colega de trabalho da professora Paula, da professora Maura, mas não consigo deixar de chamá-las de professora, né? professor. Vamos lá. Esses dias eu recebi um paciente da Gabi. A Gabi foi levar um paciente de lá de Monte Alto. É de Monte Alto aí tava? Eu acho que ela é Monte Alto. Ali no HC, quase nos meus últimos plantões lá. Aí ela chegou lá, né, com o paciente, aí você já fica assim, nossa, olha, minha professora, né, deixa eu me comportar aqui, né, senão ela vai falar assim, eu não formei isso, não. Exato. Deixa eu ficar, né, bonitinha aqui. Aí ela chegou, aí tipo assim, você tenta chamar ela, né, de Gabriela, mas saiu oi, professora. E além de chamar ela de professora, ainda eu tive a felicidade, sabe quando você tem aquele orgulho de virar para a equipe? Olha, gente, ela foi minha professora. Exato. Aí ela virou para mim, não sou sua professora, agora eu sou sua colega de trabalho. Mas não tem como, professora, sabe, lá do coisa. Aí, nossa, você falou isso, agora eu lembrei, tipo assim, é incrível, assim, a gratidão que a gente tem, a admiração, principalmente, né? E é muito top, João. Principalmente quando você já deve ter acontecido, mas vai acontecer muitas outras vezes, da pessoa chegar e falar assim, olha, ali é o Giovanni, ó, ele foi meu professor. Ou te encontro e fala assim, ó, ali é o professor Osmar, ó, esse aqui outro dia chegou tem uma estagiária lá na unidade que eu trabalho, e ela falou pro filhinho dela, falou assim, ó, esse é o professor da mamãe. Então, assim, você ser chamado de professor, hoje para mim é um motivo, assim, de muito orgulho, porque foi muita ralação, né? Muito tempo estudando, buscando oportunidades, criando as oportunidades, porque muitas vezes eu tinha vontade de falar, de ensinar, mas eu não tinha um palco, não tinha uma sala para falar. Então eu criei uma oportunidade onde eu pudesse falar. E muitas vezes a gente fica esperando as oportunidades e as oportunidades não vão cair do céu. Você tem que trabalhar e criar elas. Dando coisa. Agora eu quero falar o que você pontuou e realmente aconteceu comigo. Semana passada eu fui no shopping, aí eu falei assim, deixa eu tomar aqui um cappuccino aqui na Cacau Show. Cheguei lá na Cacau Show, lá fiz meu pedido, aí a atendente me chamou lá pra pagar, aí de repente ela pegou e falou assim, é Giovanni? Aí eu falei, mas não coloquei meu nome na ficha, não lembro de ter colocado. Eu falei assim, não, você é meu professor. Eu falei assim, sabe quando você não lembra? Porque é 40, 60 alunos. E eu dei aula para ela no ano passado. E eu só dei um dia de aula de anatomia, e depois o meu horário não bateu, aí eu não consegui assumir a turma, né? Então, eu só dei um dia de aula para ela ali, né? E eu assim, você foi meu professor, tal. Aí que eu fui puxando, assim, na Cacau Show, assim, você é a que chegava aí, geralmente pediu para chegar atrasada. Atrasada não, que ia chegar atrasada porque você trabalhava na Cacau Show, né? Aí, assim, agora lembrei de você. Mas foi aquela experiência, nossa, olha, eu sou professor, não posso ficar fazendo coisa errada aí, não. É como se caísse a ficha, falou, verdade, eu sou professor. Dá no Isso. coisa. E é muito legal isso, porque é gratificante, porque é como se fosse eu me sinto como se fosse uma premiação, né? Poder ser chamado de professor, porque hoje as pessoas às vezes não têm aquela conotação do professor, mas o professor em outros países é uma pessoa de respeito, uma pessoa onde todo mundo vai respeitar demais, uma pessoa que vai ser muito valorizada. E poder ensinar hoje a minha profissão para outros colegas, poder usar de tudo que eu sofri para aprender, né? Viajando, muita estrada, tudo isso para se formar, poder mostrar para eles o caminho, talvez mostrando um caminho aonde eles vão poder chegar com mais facilidade, porque eu já errei algumas coisas, então eu posso falar, olha, por aqui é mais difícil, por aqui, então, eu tendo essa oportunidade, é gostoso demais. Hoje é uma experiência muito diferente. Diferente. O curso técnico tem me ensinado a... Eu sempre fui uma pessoa imediatista e às vezes não respeitava o processo. Então eu sempre imaginei, eu vou dar aula na graduação ou pós-graduação. Nunca imaginei que eu ia pro técnico. E desde quando eu me formei, que foi a mesma experiência que você teve de ter o nome lembrado. Então, durante ali o meu internato em Pontal, a minha professora Nayara, que supervisionava ali o meu estágio,
ela sempre me incentivou, então como eu tinha essa habilidade, né, gostava de estudar, estava no processo de residência também, então eu estava com todos os protocolos ali na cabeça, e assim que eu me formei, que aí ela ficou sabendo que eu não passei na residência, ela falou assim, ô Giovanni, tô precisando de um professor e te indiquei, você tem interesse de vir dar aula e tal? Então, desde quando eu me formei lá em 2022, até agora eu estou na mesma instituição e recentemente agora eu estou supervisionando estágio na mesma unidade onde ela é enfermeira e eu vejo também ali tanto o orgulho que eu tenho de ter tido a oportunidade ali de cair com ela ali no internato e o orgulho também que ela tem de me ver ali com os alunos, né? Então eu vejo que o curso técnico tem me ajudado bastante a respeitar os processos, principalmente na construção do conhecimento, né? Porque a gente lá tem todo aquele conhecimento, a gente busca, a gente estuda, busca o aprimoramento, e a hora que você vai passar para o técnico, você não pode trazer aquela churrada de informação que você tem na cabeça, Exato. né? Que geralmente eu fazia isso. Então, hoje eu aprendi a construir passo a passo aquele conhecimento para que ele consiga, no final, saber aquilo que eu quero passar por completo. Então, o curso técnico me ensinou muito sobre isso, né? Respeitar os processos. Exato. Tem eu posso chamar também de professor, ele é bombeiro militar na Bahia, ele é instrutor de primeiros socorros e ele também é enfermeiro. É uma das sumidades que tem aí em termos de primeiros socorros no Brasil, um cara que fala muito de Lei Lucas, que tem cursos online, que tem cursos Foi presenciais, no André? o Alan Lago. Depois, se tiver oportunidade, dá uma espiada no Instagram. Ele sempre fala que a gente, como instrutor, como professor, a gente tem que tomar muito cuidado em ensinar para o aluno aquilo que ele precisa aprender. Porque a gente, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo muito conhecimento. Então, dos anseios que eu tinha como técnico de enfermagem era entender, poxa, eu faço a glicose quando o cara está em hipoglicemia e ele parece que ele ressurge das cinzas. Que processo que está acontecendo? Aí quando chegou na graduação, fui lá em farmacologia, fui lá em bioquímica, fui entender a resposta que eu precisava lá atrás. E às vezes o aluno do curso técnico, ou o aluno leigo, às vezes você vai na Lei Lucas ensinar um professor como realizar primeiros socorros, ele não precisa saber certas coisas mais complicadas que o profissional de saúde tem, mas ele precisa saber de forma pragmática aquilo que ele vai precisar para executar um salvamento da pessoa. Vai muito em cima disso que você falou. Saber falar com os diversos públicos diferentes, mas pegar tudo que você juntou de conhecimento e muitas vezes você vai naquela ansiedade de querer passar. Por isso que, então, estou falando com o público leigo, eu vou falar da forma que eles vão entender e eles precisam aprender. Estou falando com o curso técnico, o aluno do ensino técnico, vou falar da forma... estou falando na graduação. Não, eles têm que saber o processo de forma mais completa. Então, na minha trajetória, eu dei aula para cuidador de idosos, eu dei aula para público leigo, eu dei aula no curso técnico, agora eu estou dando aula na graduação. Foi exatamente a escadinha para poder chegar. Não foi de uma vez, foi gradativamente. Um passo por vez. E até o próprio manual do BLS pega e fala, né, que o suporte básico de vida ele é apenas para garantir uma boa circulação e ventilação até que o serviço de suporte avançado chegue. Então, o leigo, a função dele é essa, né, para ganhar tempo. Basicamente, né? Ganhar tempo. Isso. Primeiro socorro é fazer o melhor que eu puder fazer para manter a vida daquela pessoa até a chegada da equipe de socorro. Então, não adianta eu ensinar, por exemplo, a farmacologia, a bioquímica de um medicamento e tal. Eu tenho que ensinar para ele, olha, abre vias aéreas, olha, reconhece que está em parada, chama o socorro, qual que é o número do número de emergência, onde eu estou, tem isso, onde eu não... Ensinar o básico, porque muitas vezes a gente, por tanto conhecimento, a gente acaba viajando ali e deixa de falar o que a pessoa precisa aprender. E isso que é importante, igual você falou, diferenciar os públicos para a gente conseguir ensinar o que cada um precisa aprender. Mas não quer dizer que você, técnico de enfermagem, precisa saber só o que o técnico tem que fazer. Você é enfermeiro? Não, vou saber o que o enfermeiro precisa saber. Não, você tem que saber o que o enfermeiro precisa saber, o que o técnico precisa saber e o que o médico, o que o físio sempre sabe mais, porque vai chegar algum momento
que você vai poder contribuir e salvar a vida de uma pessoa com conhecimento a mais. Aconteceu comigo, aconteceu com vários outros colegas. Tudo que você aprende nunca é demais. Em algum momento, Giovanni, você vai conseguir colocar em prática aquilo, vai dar um toque, uma sugestão. Doutor, eu já vi uma situação assim, onde eu vi o colega seu usando X medicação. Verdade, vamos fazer. Faz a medicação, reverte o quadro. Reverte o quadro. Saber mais do que você precisa saber é importante. E a partir do momento que você conhece também aquilo, aquele a mais, você consegue adaptar, né? Porque às vezes você consegue pegar, principalmente eu gosto de tecnologias, né? E eu sempre tive esse intuito de pegar tecnologias e adaptar para a nossa realidade aqui do interior, né? Então, a partir do momento que você domina uma técnica, você consegue adaptar ela depois para várias situações. Ah, para mim executar isso, eu preciso de tal equipamento, mas eu não tenho essa pecinha. O que eu posso usar? Mas o fisioterapeuta, para fazer tal coisa, usa uma pecinha que talvez encaixa aqui e dá certo no negócio. E aí E assim a gente vai se adaptando à situação. E vai se adaptando para nossa realidade aí. Osmar, o tempo vai, a gente precisa finalizar, mas não tem como finalizar o episódio sem você falar rapidinho de um dos maiores projetos que você teve na sua carreira, que foi os Minutos que Salvam, né? Qual que foi o intuito e o feedback? Porque eu acho que desde o primeiro episódio agora dessa segunda temporada, junto com o Gatti, depois veio o Fabiano, a gente tá trazendo essa parte de treinamento, essa parte de fazer a diferença, né? Então eu acho que esse projeto seu, ele entra neste elo, então tem que ser falado. Bom, vamos lá, Giovanni. O que eu vou falar aqui vai juntar um pouquinho que o Gatti falou, um pouquinho que o enfermeiro Fabiano falou e isso que você colocou agora. O projeto Minutos que Salvam. O que é esse projeto? Bom, durante um tempo, lá em meados de 2017, eu era aluno, eu já era técnico de enfermagem, trabalhava no SAMU e eu me deparava com situações onde eu chegava lá na residência da pessoa e ela estava em parada cardíaca, sem respiração, sem pulso, e tinha 5 pessoas ao redor dela e ninguém sabia o que fazer. Ninguém tinha iniciado o atendimento. Aí a gente estudava nos treinamentos que 1 minuto que o coração fica parado, a pessoa perde 10% de chance de sobreviver. Só que quando alguém inicia a massagem cardíaca, inicia os primeiros socorros, esses 10% cai para 3%, ou seja, você triplica a chance da pessoa sobreviver. E não entrava na minha cabeça como que ninguém fez nada. Isso não foi uma parada, não foi duas. Um número que eu falo sempre e em 5 anos de SAMU, um número que eu jamais esqueço. Eu perdi a conta de quantas paradas cardiorrespiratórias eu atendi. Perdi, foram muitas. Mas um número que eu não esqueço foi 2. Somente em 2 vezes que eu cheguei, tinha alguém tentando fazer os primeiros socorros, a reanimação. E aquilo me chamava a atenção. Aí eu pensei um dia, conversava com o Rogério, meu colega, Rogério, tinha tanta gente lá, por que não iniciaram? Bom, refletindo, a gente tem que ter a palavra empatia, se colocar no lugar da pessoa. Eu inverti de posição e eu colocando no lugar da família, eu pensei, alguém me ensinou o que eu tenho que fazer? Alguém me falou como reconhecer o que é parada? Alguém me ensinou a fazer compressão? Não, eu não tive isso na escola, porque se eu morasse no Japão, nos Estados Unidos, como o pessoal do Gatti falou, eu aprendi isso na escola. Aqui a gente não aprende, na grande maioria das vezes. Então, eu vi a necessidade de levar esse conhecimento. Aí eu conversei com um colega, falei, olha, tenho ideia de fazer um projeto para ensinar pessoas a desengasgar a pessoa, caso ela esteja engasgada, adulto, bebê, e ensinar a pessoa a fazer RCP somente com as mãos até a chegada da equipe de socorro. Você me ajuda num boneco? Preciso comprar um boneco. Aí o Rodrigo, se você me permitir, lá de Itápolis, tem um laboratório chamado Multianálise, e juntamente com o José Luiz da Droga Itápolis, compraram um boneco adulto. Me deram o dinheiro, falou, compra lá. Comprei. Aí começou o projeto Minutos que Salvam. Comecei a fazer escola, comecei a ir em associação de bairro, vim aqui em Sertãozinho, fui em Taquaritinga, fui em várias cidades, tudo isso do bolso. Era um projeto voluntário, gratuito, com a ajuda de alguns colegas como o Rivael, que é meu cunhado, o Oséias, o Marcos, a Elaine, tantos outros. Eu ia e fazia a parte prática e a parte
teórica, ensinava ali como chamar o socorro, como reconhecer a parada, como iniciar as compressões. E assim for. Passou um tempinho, fui numa escola, o dono da escola falou, olha, o SAMU atendeu uma vez meu neto, tal, eu queria contribuir com alguma forma. Eu falei, eu comprei um boneco ontem sem ter o dinheiro para pagar. Eu sabia que eu ia dar um jeito de pagar, eu ia parcelar em 4. Ele falou, quanto custou? Na época, R$600. Ele falou, passa segunda-feira aqui que eu vou pagar. Ganhei o boneco. Passou um tempinho, começou a volumando, fomos fazendo treinamentos. A professora Angelina, que era a coordenadora do curso, foi para a USP. E aí ela falou, Osmar, dentro da minha proposta, eu tinha pensado em, caso passasse, ajudar várias instituições, vários projetos. Quero te ajudar. Comprei outro boneco infantil, bebê, que ela me presenteou. Hoje eu tenho 2 infantis, um adulto e um outro adulto que eu tenho em parceria com um bombeiro e uma enfermeira. Então, tudo que eu fui adquirindo de equipamento para fazer o projeto. Resumindo, Giovana, a gente fez treinamento presencial em várias cidades. A gente treinou presencial 1.140 pessoas em manobras de desengasgo e RCP. Hoje o projeto está inteiro gravado no YouTube. Hoje eu não tenho mais condições de ir presencial e gratuitamente em todos os ambientes. Mas desse projeto, várias vidas foram salvas. Recebi o feedback, fui visitar pessoas que foram salvas com a atuação de pessoas que participou do projeto, uma senhora, depois teve um bebê que um colega desengasgou com conhecimento. Vários feedbacks foram chegando ao longo do tempo, porque treinamento salva vidas e as pessoas às vezes deixam de lado a questão dos primeiros socorros. O primeiro socorro é como se ele viesse antes da atenção básica. Eu tenho os níveis, atenção básica, atenção intermediária, atenção terciária, hospital, mas antes disso eu tenho o alicerce, que é os primeiros socorros. De nada vai adiantar todas as instâncias da saúde se eu não fizer o básico, igual você falou, para manter a vida da pessoa. Então, primeiro socorro salva vidas. E desse projeto Minutos que Salvam, ele é anterior à Lei Lucas. Daí, em 2019, saiu a Lei Lucas por conta do falecimento do menino Lucas em Campinas. A Lei Lucas é uma lei que obriga os professores, funcionários de escola a ter treinamentos em primeiros socorros. Mas eu já sou um entusiasta de treinar e compartilhar conhecimento de primeiros socorros antes da Lei Lucas, porque eu via na pele, chegava nos chamados e via as pessoas ali em volta sem saber o que fazer. Então, conhecimento salva a vida e é papel do profissional de saúde, médico, enfermeiro, ensinar, né? Então, isso eu fiz com muita satisfação, muita alegria durante muito tempo. Hoje não consigo fazer mais em todos os lugares, alguns locais eu ainda mantenho que são filantrópicos, ainda consigo fazer, mas daí nasceu o empreendedorismo, onde hoje eu sou um microempresário individual, não tenho nenhum funcionário, mas eu vou até os estabelecimentos e faço alguns treinamentos de primeiros socorros, de suporte básico de vida, de imersão básica do APH. Tudo isso eu não tinha o palco lá atrás, eu não tinha o espaço, mas eu criei o espaço para ensinar pessoas e isso me gerou uma vontade ainda maior de ensinar e oportunidades, porque as pessoas passaram a conhecer, quem que é o Osmar? Aquele carequinha que fala de RCP, é o carequinha que fala de engasgo, tem um carequinha. Então eu recebo muito, sempre que alguém vê um vídeo de RCP, me marca, me manda, isso é muito 10, cara. Eu fico muito feliz. É satisfatório, né, ter esse feedback positivo, né? Eu acho incrível, principalmente pro resultado que é salvar vidas, né? Eu acho que a hora que o paciente volta e você vê que todas as medidas que você conseguiu aplicar ali foram válidas, né? Eu sempre levo comigo que essa minha paixão pelo SAMU, né? Então, toda vez que eu vou estudar ou estou um pouco desanimado, eu sempre coloco na minha cabeça, né? Que todo paciente que está atrás da ambulância vai depender do quanto que eu estudei. Exato. Né? Então, aquilo faz com que eu tenha mais vontade de estudar, me aprimorar e evoluir aí. Osmar, cara, incrível. Vou ter que finalizar. Não tem como falar, tem muita coisa ainda para ser abordado aqui. Você é um cara que tem uma trajetória top pra caramba, né? Obrigado.
acho que não tem nem argumentações para falar a admiração que não só eu tenho, mas como também nossos professores tinham com você, como todos aqueles que estavam à sua volta também tinham essa admiração. Eu acho que você foi um aluno aí, agora um profissional que realmente marca a presença e traz uma sensação muito boa de querer ser melhor também, assim como você, né? Então, muito obrigado pela participação, cara, te admiro pra caramba, espero que você tenha gostado muito de estar aqui, são 2 horas de viagem, né, pra você conseguir estar aqui, então eu fico muito grato mesmo por você ter deslocado, né, ter separado um pouco aí do seu tempo, e é isso, cara, feliz pra caramba. Eu que agradeço, Giovanni, agradeço você pelo convite, pela parceria de sempre. Já são vários anos que a gente não se vê na faculdade, mas a gente sempre se fala por mensagem, sempre troca informações. Eu agradeço a todos que acompanharam o episódio. Pedi para vocês, vai lá no episódio da temporada passada do Giovanni com o Dr. Jonatas. Trabalhei com ele. Eles contam num episódio onde fez total diferença ter pessoas treinadas em um ambiente fora do hospital. Uma pessoa teve uma parada e tinha eles lá. E se fosse um ambiente que não tinha? Então faz toda a diferença. Giovanni, muito obrigado. Parabéns pelo podcast. Parabéns à estrutura aqui do estúdio, a equipe que está aí trabalhando, porque nada se faz sozinho, né? Agradeço demais e é um prazer para mim. Muito obrigado. Eu que agradeço, Osmar. Então, fique a nossa lembrança do nosso patrocinador, apoiador. Obrigado. Porém, First, depois faz o inbox, hein? Faz o inbox do que tem nesse brinde, porque todo mundo tá curioso para saber o que tem aí dentro. First, é o seguinte, para finalizar, não se esqueça então de se inscrever no nosso canal, acompanhe também o Osmar nas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá na descrição. E é isso aí, First. Lembrando que o Dr. Fred, dermatologista, está fazendo um trabalho incrível na área de hanseníase, está publicando vários artigos aí, realmente mudando aí o conceito de educação em saúde, tá? Além de ele tratar e diagnosticar a hanseníase, ele também treina os seus pacientes com o diagnóstico a como lidar com a doença. E também tem vários manuais e protocolos onde ele ensina os profissionais a fazer o diagnóstico correto. Então, entre em contato com o Dr. Fred, acompanhe eles nas redes sociais, tá? E procure os materiais deles, que é incrível para fazer a diferença. Então, você que é acadêmico, tá? Que está passando para aquele estágio de atenção primária à saúde, é um material que vai fazer diferença aí na sua assistência, tá, Enfers? É isso aí, Enfers. Muito obrigado pela sua presença. Tamo junto e eu espero você na próxima quarta-feira, onde eu e você teremos um encontro marcado aqui no podcast. 2, 3, 4.